Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Santa Rita. Esse podcast que visa levar informação de qualidade para que você possa cuidar melhor da sua saúde. E hoje, para a gente poder falar sobre o Dia Mundial do AVC. Se você ainda não entendeu, a gente vai explicar isso. E se você achou que entendeu, eu tenho certeza que você deveria continuar aí para aprender ainda mais e, inclusive, salvar a vida sua e do seu familiar. É isso mesmo, você, mesmo não sendo médico, pode salvar vidas no AVC. E eu vou falar, eu não, né? Na verdade, o meu convidado vai explicar isso tudo para vocês. E aproveitando o gancho, eu vou apresentar o Dr. Guilherme Oliveira. Guilherme é neurologista, especialista em AVC e coordenador da Neurologia Clínica do Hospital Santa Rita. E um grande amigo, inclusive, de todo mundo que já esteve aqui, acho que é o mais próximo da minha idade que eu tenho aqui. Então, esse é o grande Gui. Obrigado, Gui. Obrigado. Seja Bem-vindo. Obrigado. Gui não, né? Porque Gui é muito íntimo, que eu chamava de Guilherme. Pelo menos Guilherme, né? Guilherme, seguinte, é um podcast pra gente falar. Você que já veio aqui em vários podcasts pra gente falar, bem técnico, né, de AVC. Hoje a gente quer falar um pouco mais sobre reconhecimento, estruturar todo o atendimento do AVC pra quem tá escutando a gente, pra quem tá lá dentro de casa e precisa ter uma emergência, uma urgência. Então, antes, pra poder trazer aí um pouco de emoção pro negócio, eu gostaria que você explicasse pro pessoal, contasse pro pessoal, qual que é, por que é tão importante a gente conhecer, saber sobre AVC, todo mundo, eu não tô falando médico não, todo mundo, saber o que é o AVC e conhecer como identificar o AVC. Bom, Gabriel, o AVC, na verdade, ele pode ser um AVC do tipo isquêmico, onde existe uma falta de sangue no cérebro. Por algum motivo, formou-se um coágulo no cérebro e você não chega sangue no cérebro, que aí vai chegar oxigênio, vai chegar tudo que nossos nutrientes ao cérebro. E esse é o AVC isquêmico. E ele pode ser também um AVC do tipo hemorrágico, quando, na verdade, existe o contrário, há um sangramento dentro do cérebro. Assim como pode sangrar qualquer parte do nosso corpo, o nosso cérebro também pode sangrar. E aí você tem um AVC hemorrágico. Então, temos esses dois tipos de AVC. Tem um AVC tanto isquêmico quanto AVC hemorrágico. Então, é importante a gente saber, porque o AVC hoje, ele é a segunda causa de morte no mundo. Então, as pessoas, infelizmente, podem acabar falecendo por essa doença. E eu acredito que se a gente não conhecer sobre saúde, se a gente não conhecer sobre o AVC, que é o nosso assunto aqui hoje, né? A gente não consegue lidar frente a essa doença que é tão comum na nossa vida. Com certeza, várias pessoas que estão acompanhando a gente aqui já apresentaram algum quadro semelhante ou já viram, de repente, algum familiar que já teve um AVC. Então, assim, é uma doença muito comum. E quando a gente sabe o que fazer frente ao AVC, fica muito mais fácil, inclusive, da gente poder ajudar essa pessoa que possa estar passando por essa dificuldade. Tá, Guilherme, então olha só. É fundamental, é uma doença que é a segunda maior causa de morte no mundo. Sim. Diante disso, hoje em dia, com tanta de informação que a gente tem, não dá para todo mundo não saber como identificar. E é claro, de novo, a gente não tá falando para médico. Então, o que você pode, de uma maneira prática, para quem tá escutando, falar assim, olha, se você encontrar uma pessoa assim, ou identificar isso, corre, porque isso pode ser AVC. Ótima pergunta. Então, normalmente, qualquer sintoma neurológico, seja uma paralisia do rosto, uma paralisia da face, ou do braço, da perna, ou então uma dificuldade para caminhar, tudo isso pode ser um AVC. Mas a gente tem um teste muito simples, legal. que é um teste chamado SAMU, igual da emergência, né? O S, ele é sorria. Legal. Então, pede para aquela pessoa que está junto com você sorrir. Se ela não estiver conseguindo sorrir, ou se o sorriso dela estiver torto, talvez ela esteja tendo um AVC. O A é o abraço. Então, se ela não conseguir abraçar, talvez ela esteja tendo um AVC. Legal. O M é de música. Então, se a gente não conseguir, de repente, cantar uma música, pede pra ela falar, pede pra ela conversar com você, pede, de repente, pra ela cantar uma música. Sim. Se ela não conseguir cantar uma música, talvez ela esteja tendo um AVC. E o U, na verdade, é a urgência.
Se por acaso ela apresentou qualquer um desses sintomas, ligue imediatamente para um serviço de emergência para poder que essa pessoa tenha atendimento. Porque AVC é igual a urgência. Legal. A gente não pode ficar em casa esperando quando a gente está suspeitando de AVC. Então, precisamos acionar o serviço de emergência, né? No caso, a gente sabe que tem o SAMU, por exemplo. Uhum. Mas precisa procurar o hospital o mais rápido possível. Até em cima disso, eu queria que você destacasse o tamanho da importância que o tempo tem para o manejo do AVC, para o cuidado do AVC, para salvar o paciente com AVC. Porque você falou muito bem, identifica rápido, chama o SAMU, eventualmente, até uma coisa que a gente sabe que às vezes a gente tem uma dinâmica de trânsito que não permite o SAMU chegar. Eu quero até te fazer uma pergunta depois se espera o SAMU chegar ou leva ele de carro. Mas eu vou... Antes disso, eu quero te destacar a questão do tempo. O quão importante que é, quão diferença faz o tempo na questão do AVC, no manejo do AVC. A gente tem uma frase médica que a gente fala para orientar os outros médicos, mas que também serve para orientar a população, que tempo ali é cérebro. Uhum. Então, cada segundo que passa, a chance daquele sintoma permanecer depois, de aquilo virar uma sequela, por exemplo, ele aumenta. Então, a cada segundo que passa, você vai tendo uma chance maior de ficar com sequelas. Então, quanto mais rápido você procurar o hospital, quanto mais rápido você for submetido a um tratamento, naquela fase emergente, né? Naquela fase inicial, maior chance de você se recuperar. Então, novamente voltando para o tempo é cérebro, para a gente fortalecer essa fala, o quanto antes o paciente chega, melhor provavelmente ele vai ficar. Então, é muito importante chegar rápido. Eu sei que você é um cara muito requisitado. Um médico aí que aparece todo dia na Gazeta, nos jornais, nas tribunas, enfim. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu duvido que alguém te fez. Se fez, você me fala. Não sei se tem a resposta. Uhum. Quanto tempo que, por exemplo, acordei, fiz lá, sorri, encontrei a pessoa, não sorriu, nem nada. Quanto tempo, assim, eu ligo pro SAMU, espero o SAMU chegar, eu coloco no carro e vou embora pro hospital? Não tem uma resposta certa, com certeza, né? Depende de muitas variáveis, mas o que a gente orienta normalmente é que a gente ligue para emergência, né? Porque a gente não sabe se vai precisar de algum cuidado, a gente não sabe realmente se é um AVC ou se é outra doença. Quem vai dizer isso é o médico na hora que atender, né? Então, normalmente a gente orienta que ligue para o serviço de urgência mesmo. Perfeito. Até porque ele vai saber direcionar também, né? Exatamente. Às vezes o cara chega até perde mais tempo, né? Ele, por exemplo, vai para uma UPA que não tem o suporte para dar o diagnóstico e dar sequência ao tratamento. Sim. Então, acho que o nosso papel aqui é informar, né? Trazer informação de qualidade, acho que é legal. Mesmo que eventualmente, está falando de tanta pressa, né? Mas eventualmente o SAMU demore um pouquinho. Ainda assim, acredito que vai ser melhor, né? Sim. Porque alguns cuidados iniciais já podem ser feitos inicialmente, né? E até o direcionamento para um local onde é possível o tratamento seria mais rápido, né? Legal. Vou aproveitar esse gancho. Até uma pergunta que a gente vai fazer mais à frente, mas vou aproveitar esse gancho sobre qual local ir tratar. Eu queria que você falasse assim, vou te perguntar sobre a base do tratamento e depois também o que a gente tem de mais avançado e aí talvez do ponto de direcionamento para onde o paciente essa pessoa deveria ir. Primeira pergunta então do ponto de vista do básico, qualquer lugar trata AVC, como que pode ser cuidado esse AVC que o paciente identificou, a pessoa identificou rápido o parente dela, tinha escutado aqui o podcast, o videocast, levou para algum hospital e qualquer lugar pode tratar AVC? Em geral, assim, a gente precisa de um hospital que tenha, no mínimo, uma estrutura mínima para saber receber esse paciente e poder fazer o diagnóstico. Então, no mínimo que a gente precisa é um hospital realmente com uma tomografia para a gente poder dar o diagnóstico, né? Então, respondendo a sua primeira parte da pergunta, e é óbvio que se, de repente, o paciente vá para algum lugar onde não tem essa estrutura, todo o tratamento ele pode ser prejudicado. Tá. A gente tem uma base no tratamento
que o tratamento do AVC hemorrágico, ele é cuidados, muitas vezes ter cuidados com baixar pressão ou algo do tipo, e muitas vezes ele pode ser cirúrgico. Então ele precisa ter todo esse suporte. Já no AVC isquêmico, a gente tem como eu havia falado na primeira pergunta, né? A gente está falando sobre ter um coágulo entupindo e não deixando chegar sangue ao cérebro. Para a gente conseguir que o cérebro volte a receber o sangue, nós precisamos normalmente realizar alguma terapia que vá destruir esse coágulo. A gente tem uma terapia que a gente pode fazer com medicação, né? E tem uma terapia onde a gente pode fazer como se fosse uma microcirurgia, onde é feito um cateterismo do vaso do cérebro e é retirado esse coágulo. Então pode fazer os dois tipos de tratamento e às vezes você faz até esses dois tratamentos combinados. Você faz um mais o outro. Então você pode fazer normalmente esses dois tratamentos. Tá, mas você falou de um que é mais terapêutico, tratamento de medicamento, Uhum. e falou de um mais avançado, com hemodinâmica, enfim, que envolve outras coisas. Sim. Ainda dentro dessa lógica, dentro dessa premissa, claro, beleza, você pode ir para qualquer lugar que tenha uma tomografia que tenha um suporte para o tratamento medicamentoso. Mas se a pessoa tiver acesso, ela hoje aqui no estado, não estou nem falando do Santa Rita não, quero que você expanda a cabeça aqui do pessoal só para eles entenderem que é importante também saber a direção, saber o que procurar, concorda comigo? Sim, com certeza. Porque me parece que tem, eu sei, a gente tem possibilidade de tratamento ou de velocidade de tratamento melhores. Não estou falando de instituição, estou falando de trazer consciência à população, que isso também é uma coisa importante, né? Sim, claro. Então, dentro disso, tem quais as tecnologias que assim, o pessoal deveria procurar, buscar para poder ser direcionado e encaminhar um hospital ou outro? Então assim, hoje o que a gente tem dentro do AVC, né? A gente tem o uso de tomografias computadorizadas, nós temos o uso de ressonância magnética e nós temos algumas vezes o uso de IAs, né? O uso de inteligência artificial para poder sempre tratar mais. Então, quando você fala em procurar um hospital que esteja disponível e com treinamento para receber esse tipo de paciente, eu acho que o que você quer falar é se eles são aptos a realizar todos os tratamentos, né? Então, o que eu aconselharia era procurar um hospital onde ele possa te fornecer realmente todas essas tecnologias para tratar o paciente. É óbvio que a gente não vai conseguir tratar todo mundo, mesmo que tenha todas as tecnologias disponíveis, mas a ideia é que a tecnologia esteja disponível é que você consegue tratar o maior número de pacientes possível. Não só isso, né? A ideia é que o hospital como um todo ele esteja preparado. A equipe médica esteja preparada, a equipe de enfermagem esteja preparada, a equipe que vai receber esse paciente depois da internação também esteja preparada. Então é toda uma dinâmica que acontece para o paciente nessa jornada desde o diagnóstico, desde, na verdade, quando você supôs que pode ser o diagnóstico, né? Até o final, até o tratamento e até depois do tratamento. Né? Legal. E da sua experiência, no seu tempo de vida e de coordenador, chefe de serviço de neurologia, como que você tem visto aí, de novo, de uma maneira geral, como que você tem visto a evolução do cuidado, do diagnóstico, todo esse processo que você acabou de citar ao longo dos últimos anos? E eu tô falando a nível Brasil, a nível estado, enfim, a nível cidade até. Eu acredito, Gabriel, que graças a Deus, o Espírito Santo como um todo, ele tem visto o quanto o AVC ele é importante para, não só para o serviço privado, mas para o serviço público também. O que a gente tem aqui no Espírito Santo, referência em tratamento de AVC no serviço público, e nós temos também referência no serviço privado. Então, acho que cada vez mais o AVC, como segunda causa, tem mostrado certa importância e acredito que cada vez mais dentro do hospital também tenha crescido essa consciência
do quão importante. E hoje o que a gente precisa fazer é crescer essa consciência também na população. Legal. Pô, Crescer bacana. a consciência na população e saber que o que a gente está fazendo aqui hoje, na verdade, é educar e conscientizar para que menos pessoas favoreçam aquela taxa que eu falei lá no começo, de segunda causa de morte, né? Quanto antes a gente conscientizar, quanto antes a gente educar toda a população, provavelmente essas pessoas podem receber o tratamento, e aí a gente está falando de pessoas mais saudáveis, de pessoas com menos sequelas, né? Então, acho que não só isso, acho que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco também, sobre como evitar o AVC também, né? Era a pauta que eu entrava agora. É bom a gente estar falando aqui de tratamento, né? De quando tem. A gente está disponível para tratar, né? Com inteligência artificial, né? Uso de IA, super tecnológico. Tecnologia, mas é importante também saber o básico, né? De como evitar o AVC, né? Legal. E essa era a pauta que eu ia entrar, e eu vou, pra gente construir esse como evitar, quais os fatores de risco que é o cara a pessoa que tá escutando a gente agora fala assim, eita, dei cheque aqui, uns 3 aqui, eu preciso correr atrás da próxima pergunta, que é como prevenir. Mas quais fatores de risco que realmente estão aí associados ao aumento da incidência de AVC, enfim, que o pessoal tem que ficar preocupado? Você pode destacar aí. Claro. Hipertensão, então pressão alta é um fator de risco muito importante. A gente tem também a diabetes como um fator de risco importante. O tabagismo. Ainda, né? Infelizmente. Um hábito Já ruim, tem alguma coisa né? do vape? Então, a gente encara como tabagismo, né? Porque entra como tabagismo também. A obesidade. Então, são fatores de riscos importantes entre tantos outros, né? A gente tem ainda fatores de risco genéticos, a própria idade é um fator de risco, mas eu destaco principalmente pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade. Pessoas assim, que tiveram familiares que tiveram AVC têm uma incidência maior? Olha, não necessariamente. Normalmente a parte genética ela é rara nessa questão do AVC, mas a gente sabe que a parte genética ela contribui muitas vezes para outras doenças também. Pressão alta, diabetes. Então, se você tem pressão alta e diabetes, aí, vamos dizer assim, pode não ser direta, mas indiretamente, se você tem essa parte genética, pode ter contribuído. Mas eu destaco principalmente essa parte. Existe, de novo, de questão educacional para o povo. Uma pessoa, por exemplo, você acabou de falar vários fatores de risco. E ela vira e fala assim, nossa senhora, tem vários fatores de risco aqui para AVC. Você recomenda, uma pergunta também diferente aqui, você recomenda que essa pessoa busque um neurologista, por exemplo? Olha, na verdade, quando a gente tem esses fatores de risco que eu estou falando para você, de pressão alta, esqueci de citar a arritmia também, um importante, né? Mas entra dentro de problemas do coração em geral. O clínico geral, o médico da família, ele pode conduzir e fazer a prevenção primária. Legal, importante. Né? Se você não precisa passar com o neurologista inicialmente, para evitar um AVC, na maioria das vezes, né? Óbvio que vai ter fatores de risco ali específicos, como o caso genético, que talvez valha uma visita, né? Mas, em geral, o médico da unidade básica de saúde, o médico da família ou o clínico geral, ele já pode fazer toda essa prevenção primária. Porque o que a gente está falando aqui é sobre cuidados em saúde. Legal. Cuidar da saúde. Então, cuidar e evitar um AVC é cuidar da saúde. Legal. Né? É cuidar da saúde. E indo para o outro lado agora, do paciente que ficou com sequela. O que você... Qual que é o comportamento, vamos dizer assim, dessa família? O que você... para quem está escutando e tem um familiar ou acompanha. Primeiro, existe, de uma maneira geral, possibilidade de alguma recuperação? Esse é o primeiro ponto. E junto desse ponto, já nessa toada, quais os grandes cuidados que a pessoa em casa que cuida de um paciente com AVC tem que ter, deveria ter? Olha, é uma pergunta bem complexa. Eu sei que eu sei que tem gente que... Essa foi uma pergunta que me fizeram. E quando vem podcast aqui para trazer as perguntas, eu pego muito do pessoal aqui da empresa, do hospital, tento
eu vou perguntando para as pessoas o que elas gostariam de saber. Claro. E essa pergunta veio... É uma pergunta bem complexa, mas bem interessante. Eu tenho uma fala especial minha que eu criei ao longo dos anos, que principalmente no primeiro contato com o familiar e com o paciente, eu sempre falo que, infelizmente, a gente não está preparado para o AVC chegar. Uhum. O AVC, diferente de algumas outras doenças, que elas são crônicas, ele é agudo. Uhum. Um dia você tá bem, no outro dia você não tá. Ele se torna cronicamente agudo, né? Então, assim, ele não bate na sua porta e avisa, olha, se prepara que amanhã fulano de tal terá um AVC e ele vai precisar de ajuda, né? Vai precisar ligar pro SAMU, vai precisar com que a gente lide com esses problemas. Então, quando a gente fala em cuidado pós-AVC, eles são múltiplos. Desde um cuidado na reabilitação, e essa reabilitação ele pode envolver fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, neurologia, fisiatria, cardiologia, vai depender muito ali de cada paciente, mas ele também entra um acompanhamento, normalmente, que eu sempre indico, um acompanhamento psicológico. Legal. Porque não é simples lidar com o nosso familiar com algum tipo de sequela, Sim. mas também não é simples para aquela pessoa lidar com aquela nova realidade. Por mínimo que seja a sequela, é uma coisa que afeta o nosso cérebro, que é o nosso centro de comando. Uhum. Então, assim, se afeta o nosso centro de comando, que é o cérebro, em alguma coisa aquilo dali mexe com você, sabe? Então, os cuidados pós-AVC, ele entra nos cuidados de reabilitação, não só físicos, mas eu acredito que também precisa ter um acompanhamento psicológico aí. Legal. Eu acredito que esse último ponto que você trouxe, o brasileiro ele tem uma certa dificuldade de pedir ajuda, assim, né? De uma maneira geral. Eu digo até do ponto de vista psicológico mesmo, né? Terapia e tudo mais. Uhum. E um dos grandes problemas que eu já identifiquei na minha carreira também, não sou neurologista, mas de clínico e de intensivista, foi que quando a gente tem um paciente com AVC e ele fica sequelado e acamado, né? E acaba ficando em casa com múltiplos cuidados, as famílias desestruturam muito, né? Assim, é muito impactante você ter que mudar completamente o seu ciclo de vida para cuidar daquele paciente. Principalmente se você não tem condição financeira para poder, né, cuidador. Tem muita gente que até por culpa também abre mão de trabalho e tudo mais. Sim. Então eu tô dando esse destaque aqui à sua fala da questão psicológica, porque eu acho que a família, a partir do momento que o paciente que o familiar tem uma sequela de AVC, a família, de uma maneira geral, pode se tornar uma família muito doente também, se não... Eu sempre tento abordar na minha prática a família também. Porque, legal, na verdade, isso eu acho que vale até para qualquer doença, sabe, Gabriel? Normalmente, quando vem alguém numa consulta, dificilmente ele vem sozinho. Legal. Ele vem junto com outras pessoas. Então, normalmente, o processo saúde e doença, por mais que aquela pessoa esteja sentindo, seja lá a pressão alta, seja lá qualquer doença que ela tenha, isso influencia e preocupa as pessoas do ambiente familiar dela, né? Uhum. E aí a gente está falando sobre uma doença super aguda, onde não tem uma preparação, onde o problema ele não pode ser evitado, ele já está ali na sua frente. Então, não tem muito como você aprender a lidar com aquela coisa. Então, realmente precisa ter um acompanhamento, eu acredito, e uma abordagem da família como um todo, né? Precisa realmente ter essa conversa. E é óbvio que o começo, às vezes, a gente não... Eu sempre falo isso também. É difícil, às vezes, a gente enxergar quem está ouvindo a gente agora, ou vendo, assistindo, né? Uhum. O AVC, ele tem ele tem essa questão de ter sequela realmente, mas nem tudo é preto no branco, sabe? Vamos fazer reabilitação, vamos melhorar, né? Às vezes o paciente realmente sai com uma fraqueza um pouco maior durante a internação,
mas depois de algumas semanas fazendo fisioterapia, recupera. Sim. E muitas vezes volta à vida normal, sabe? A maioria volta à vida normal. Legal. É óbvio que algumas pessoas ficam com sequelas. Sim. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é conscientizar para que essas sequelas sejam as menores possíveis e a pessoa volte para a vida dela. E o tempo de recuperação, ele também precisa entender que ele é Variável. variável, ele pode ser mais lento para um, mais rápido para outro. Claro. Hoje em dia todo mundo tem uma voz, né? E fala, meu fulano de tal recuperou rápido. Você tá aí agarrado. Meu pai teve uma paralisia facial. Ele me ligou e falando assim, e aí ele fez um vídeo. Acho que eu tô tendo um AVC. Eu falei, pai, eu acho que não é AVC. Porque Óbvio que ele teve contato com o médico para conseguir saber, né? Exato. Ele tem contato, é conscientizado, meu pai é farmacêutico, psicólogo, então ele é da área da saúde, e ele acordou com a boca torta, assim, com o rosto todo. Podia ser AVC. Podia ser AVC, não, ele fez certíssimo, ele mora numa cidade interior, ele não quis ir direto pro hospital sozinho. Ele acordou completamente normal, mas com o rosto... Ele te ligou e se fosse o AVC, ele ligaria pra emergência. Exato, aí ele ligou por vídeo, e eu falei, pai, eu acho que isso não é AVC, não. Aí o meu irmão que você conhece, meu irmão é um excepcional médico, mas assim, com a família ele é mais assustado. Eu falei, faz o seguinte, pai, pega o carro, vai no hospital. Rapaz, meu irmão falou, você é louco? Pai, corre pro hospital, você tá tendo AVC, não sei o quê. Ele até falou assim, Gabriel, eu sei que não é, eu acho que não é. Mas se você falar isso pro pai, o pai vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, vai na roça, e depois ele vai pro hospital. Se nesse meio tempo ele tiver tendo alguma coisa, putz, eu falei, não, você tá certo, irmão. Falei com ele, tudo bem. E ele foi pro coisa. E era realmente só uma paralisia facial, não tinha nada. Mas eu tô te contando isso por causa do seguinte. Rapaz, meu pai quase que fica depressivo, porque um amigo dele, coincidentemente, 2 meses atrás, tinha tido uma paralisia facial também. E na reabilitação, o cara, assim, 10 dias ficou bom. E meu pai tava lá, 20, 30 dias e o rosto não voltando, né? Assim, a face ficando ainda... torta, e meu pai começou a pirar a cabeça achando que nunca mais ia voltar e tal. Então isso me trouxe gatilho para te perguntar exatamente sobre essa questão, porque o tempo não é igual, né? Ele é variável, a recuperação, é claro, tem todo o suporte, tem o tamanho da sequela, tem o tamanho da lesão, mas é importante que o pessoal entenda que... Não, ele varia e a gente, na verdade, para dizer que o paciente respondeu ao tratamento que a gente estabelece, a gente dá no mínimo uma avaliação em 3 meses. Então, assim, tá. é bastante tempo pra gente... bastante trabalho de reabilitação para poder... Para fazer nesse meio tempo depois que acontece, né? Legal. Cara, eu vou dar uma aprofundada aqui, Guilherme. Um pouco mais, até pra gente já caminhando pro final, mas um pouco mais científico até. O que você tem visto, e o pessoal, todo mundo gosta muito de saber, é quase que uma curiosidade para a população geral, mas o que você tem visto pro futuro, assim, do cuidado do AVC? Como que você vê coisas que ainda podem ser implementadas, que já existem, ou que você acredita que vão acontecer nos próximos meses, anos aí, com toda essa revolução tecnológica que a gente vive? Ótima pergunta. Então, assim, a gente tem... Quando a gente fala de AVC, né, eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar separar sobre a prevenção, sobre tratamento e sobre reabilitação, né? Legal. Quando a gente fala na prevenção, eu acredito que o que a gente está fazendo aqui hoje, conscientizando, dando oportunidade para a população de ouvir a gente falar, é evitar com que esses AVCs ocorram, né? Legal. Ter hábitos de vida saudáveis, parar de fumar, controlar a pressão, controlar a diabetes, né? Então, acho que isso são hábitos que a gente precisa ter e cada vez mais conscientizar a população da importância desse acesso à informação que a gente tem hoje e saber usar a informação ao nosso bem. Legal. Né? Saber usar essa informação para cuidar não só do nosso corpo, né, mas da nossa vida. Perfeito. Isso é uma grande inovação, né? Porque há 3, 4 anos atrás talvez não tivesse podcast, não tivesse... Claro. Perfeito, O acesso à informação em si, eu acredito que ele é uma coisa inovadora, né? Perfeito. Hoje a gente tem informação no Instagram, no YouTube, né? Gostei muito nas nossas mídias sociais, através do podcast hoje aqui, né? Do Conexão Santa Rita. Então essa eu acho que é uma parte de prevenção. Gostei muito disso. E eu acredito que
Na parte de tratamento, a gente tem desenvolvido novas tecnologias, né? O uso de inteligência artificial, que nós no Santa Rita já usamos, né? Legal. A gente tem um software, uma inteligência artificial, chama Rapid, que é rápido, e na tradução, né? Mais ou menos assim, que a gente consegue tratar mais pacientes vítimas de AVC. Então, a gente consegue selecionar melhor os pacientes que são, de repente, que na tecnologia convencional não seria aptos a determinada terapia, a gente consegue indicar um pouco mais. Isso tem sido incorporado cada vez mais, e o uso de novas tecnologias, uso de novas medicações para tratar na fase aguda, né? E a gente também tem na fase de reabilitação cada vez mais o uso de inteligência artificial. Não é raro a gente ver notícias nas redes sociais, né, de implante de chip. É verdade, né? O do Elon Musk lá. Isso, exatamente. Implante de chip, mas também não só isso. Tecnologias, hoje a gente, por exemplo, já atua bastante quando o paciente tem uma dificuldade de mexer, uso de órteses, uso de próteses, para cada vez mais tentar dar mais autonomia ao paciente e ter um melhor resultado nessa reabilitação, que a gente sabe que é um processo, né? Não é uma coisa que ela acontece em um dia e acontece ao longo do tempo. Então, se eu fosse dividir, eu dividiria essas 3 partes com o uso dessas tecnologias. Cara, confesso que essa última resposta me emocionou, assim. Porque, primeiro que ela emocionou, porque você dividiu bem em 3 etapas do tratamento, prevenção, tratamento e reabilitação. E como médico intensivista, não vivo sua realidade todo dia, eu nunca tinha parado de pensar o tamanho do impacto que algumas coisas simples, como por exemplo um podcast, e até mesmo coisas muito complexas como inteligência artificial, tem trazido pro tratamento do AVC, né? Assim, pro manejo do AVC de uma maneira geral. Realmente me chama a atenção sobre isso. E, Leão, pra gente chegar no final aqui, você respondeu já umas 30 perguntas, eu acho. Você é um cara metralhador de respostas. Muito bom. Muito bom, porque isso traz muito mais conhecimento, né? A gente consegue explorar ainda mais. Eu queria que você deixasse aí, ou fizesse um overview, um panorama geral, trouxesse todo um resumo e até mesmo uma fala direta para a população, já que a gente está aqui também por conta do Dia do AVC, que é o dia de conscientização. Então, quero que você dá uma pancada no pessoal aí que está ouvindo, para cuidar do AVC, para se prevenir, para tratar, para reabilitar e identificar. Então, assim, o que precisa ficar aqui no podcast, né, é que o Dia Mundial do AVC, no dia 29 de outubro, ele não é só... ele não se chama Dia Mundial do AVC à toa. Ele é um Dia Mundial de conscientização sobre o AVC. Legal. Então, precisamos reconhecer e saber quando a gente vai suspeitar de um AVC, né? E aí fica aquela dica do SAMU: sorria, abrace, cante uma música e chame a emergência, né? Chame a urgência, para podermos chegarmos o mais rápido possível para tratar aquilo que a gente está sentindo e para ter o diagnóstico, obviamente, né? Não esperar até o dia seguinte. Fica também o apelo para a gente se conscientizar sobre a importância de evitar novos AVCs, né? Quem nunca teve ou quem já teve poder cuidar da saúde e hábitos de vida saudáveis, né? Fazer um exercício físico, cuidar da nossa saúde inclui cuidar da pressão alta, cuidar da diabetes, inclui hábitos de vida saudáveis com alimentação saudável. E fica também a ideia de que precisamos ter um acompanhamento multiprofissional na maioria das vezes, um acompanhamento com nutricionista, um acompanhamento com o médico da família, um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento, vamos dizer assim, que não é só baseado no médico. Perfeito. E é baseado em toda a multidisciplinaridade. Então, acho que é isso. Espero que todo mundo possa se conscientizar aí sobre essa doença tão importante, né? Perfeito. Segunda causa de morte isso é muito no mundo. Né? Quanto antes chegarmos ao hospital, maior chance da gente mudar esses números, maior chance da gente continuar e seguir em frente cada vez melhor e com mais saúde. Perfeito. E vou aproveitar só esse gancho que você falou para quem está escutando,
para ajudar a salvar mais vidas, compartilha esse no seu grupo da família. Sabe aquele primo enjoado que manda lá bom dia todo dia? Sim. Quando ele antes de mandar bom dia, você compartilha o link do vídeo e fala, ó, pra poder, se eu tiver um AVC, você me salvar. Até porque tem um lance, né? A pessoa que tá escutando esse podcast aqui, se ela não compartilhar, quando ela tiver um AVC, se ela tiver um AVC, eu não tô aqui falando que ninguém vai ter AVC. Pelo amor de Deus, Não tô falando isso, mas se ela tiver AVC e só ela souber o que fazer, não adianta. Não adianta. Concorda comigo? Exatamente. A gente precisa conscientizar. E conscientizar significa multiplicar. Perfeito. Multiplicar e chegar a informação a cada vez mais pessoas. Perfeito. É isso. Eu acho que eu nunca tive um gancho tão forte de pedir para as pessoas compartilharem vídeo do canal aqui como esse, porque de fato, se você não compartilhar, se essa informação ficar só para você, tá complicado. Exatamente. Gui, antes de finalizar, aonde que o pessoal te encontra? Rede social, consultório, enfim, hospital? Sim, eu tenho o Instagram, que é @drguilhermeneurologia. Vai ter né? um filho daqui a pouco aparecendo lá? Com certeza, com certeza. @drguilhermeneurologia no Instagram. E tem o site também, que é www.drguilhermeneurologia.com.br. Lá tem alguns depoimentos, algumas coisas interessantes para poder conscientizar também as pessoas. E meu consultório fica lá no Hospital Santa Rita, o atendimento lá no Hospital Santa Rita, todo mundo que tiver necessidade, estou lá para poder ajudar. Legal, inclusive no PS, né? Tem, no pronto-socorro temos... Lá, né? Isso, no pronto-socorro do Hospital Santa Rita a gente tem uma equipe completa, com neurologista 24 horas. Legal. Poucos hospitais aqui da Grande Vitória têm esse suporte aí aos pacientes com qualquer problema neurológico. Perfeito, Gui. Muito obrigado. Gui, eu falei que eu tentei segurar o Gui, no final soltou um monte de Gui, né? Prefeito Doutor Guilherme, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Novamente, siga o canal, se inscreva, dê o like e compartilhe esse vídeo. Abraço. Tchau, tchau.